E aí, pessoal, parte da rodada finalizada, a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu tô vendo aqui, teve goleada pra caramba, né? Eu não quis fazer o conteúdo antes, pessoal. Eu deixei, pelo menos, terminar essa parte da rodada, porque tinha jogos que favorecia o olhar do torcedor santista para ver se o Santos ainda, mesmo com a vitória, ia continuar na zona do rebaixamento ou não. Eu vou falar daqui a pouquinho para vocês depois da vinheta, tá bom? Até já! Yeah. Salve, torcedor santista e todos aqueles que acompanham o canal Vargas Santos TV. Não é muito para dar risada, né? A verdade é que pós-derrota muito vexatória que o Santos teve contra o time do Internacional, o Santos cata os seus cacos aí, né? Quase que me engasguei. E o Santos faz uma partida hoje contra o time do Coritiba. Estou dando uma olhada aqui na tabela atualizada aqui do GE, pessoal. Realmente a situação do Santos ficou muito estranha. Por que eu falo isso? Por quê? Porque o Santos, evidentemente que o Vasco está com 30 pontos, o Santos com 30 pontos, o Coritiba com 20, o Atlético, o América Mineiro com 19, né? Mas mesmo o Santos ganhando, e se o Vasco ganhar também, o que acontece? O Santos continua na zona de rebaixamento. Se o Vasco ganhar e o Santos ganhar, o Santos continua na zona de rebaixamento. Porque o Santos iria a 33 e o Bahia, que perdeu hoje do Cruzeiro jogando lá em Minas, está com 34. Então o Bahia estaria na frente do Santos, estaria na frente do Vasco e nessa sequência, na mesma sequência que está na zona de rebaixamento, permanecerá. Então, nessa sequência, o que acontece? Viria o Goiás, que perdeu hoje do time do Fluminense por 5-3, ficaria no lugar, no caso, ou do Vasco ou do Santos. No caso, seria do Santos, porque o Santos está abaixo do time do Vasco. Ficou confuso, pessoal? Eu acho que ficou bem claro. A verdade é o seguinte: o Santos precisa ganhar e torcer para o Vasco empatar ou perder. Simples assim. Se acontecer isso, num jogo que vai ser difícil para o time do Vasco hoje, jogar lá em São Januário contra o Internacional que meteu 7 no time do Santos, o Santos precisa torcer para dar pelo menos um empate ali, ou derrota, para que o Santos faça a sua parte com uma vitória e consiga sair na rodada da 29ª rodada da zona do rebaixamento. Essa é a matemática, é essa a logística, pessoal. Com tudo isso falado, teve a situação, teve muita repercussão durante a semana, né? Dessa derrota do Santos, que foi uma derrota histórica, né? O Santos já não vinha sendo derrotado já fazia muito tempo. A última não saiu da mente de todos os torcedores aí do Brasil e do mundo. E o Santos tem que tocar o barco, pessoal. Tem que esquecer, pelo menos nesse exato momento. Eu sei que isso fixou na cabeça de muita gente e perpetuará isso por muito tempo. Mas a verdade é que o Santos tem uma decisão de novo hoje, né? E o Santos tem a obrigação de ganhar do time do Coritiba. Mas vai ser fácil, Vargas? Não, não vai ser fácil. Mas eu estou ouvindo falar que o time do Coritiba já largou mão do campeonato, já está inclusive fazendo planejamento para o ano que vem, por esse motivo mesmo. Coritiba não tem nada a perder. Inclusive, daqui a pouco eu vou dar a escalação para você, né, que é um time que oscila em bons momentos, pelo menos dentro das partidas que joga. De repente, a exemplo do que acontece com o Santos, dá um apagão, e aí um jogo que já está praticamente ganho, o time adversário empata e vira o jogo. É nessa situação que esses times que estão na zona do rebaixamento se comportam, pelo menos nesse exato momento, né? Então, pensando positivamente, né, vamos falar das duas equipes, começando primeiro pela equipe do Coxa, né? O possível time que sairá jogar contra o time do Santos, né? Eu digo possível porque não existe uma escalação oficial para a partida de hoje, pessoal. O jogo, repito, que será às 21h30. O jogo será na Vila Belmiro. Jogo que o Santos precisa ganhar, essa que é a verdade. Então, o Gabriel é o goleiro do time do Coritiba. Lateral direito é o Natanael. O sistema defensivo é com o Henrique. É o Jean Pedroso e o Vitor Luiz.
Tá? O meio de campo, ele vai voltar ali um cabeça de área muito importante do time do Coritiba, que quando o Santos ia fazer as partidas na Copa do Brasil, ou no Campeonato Brasileiro do ano passado, né, o time do Coritiba tem um jogador muito bom chamado William Farias, e ele volta para a equipe do Coritiba, e ele que é o cara que dá equilíbrio no meio de campo, é o cara da marcação, vai fazer uma cobertura muito grande ali para o sistema defensivo do time do Coxa, né? Ele volta. E aí, ele fica na cabeça de área, depois na frente dele joga quatro jogadores, que são Matheus Bianchi, o Marcelino Moreno, o Robson e o Sebastião Gomes. E ali na frente o Slimani, que é um centroavante, exemplo do que acontece com o Furt, joga ali na frente, é muito bom de cabeça, né? Mas esse é a possível escalação do time do Coxa. Tem alguns desfalques, por exemplo, o mais importante, que vai fazer muita falta, é esse Thalisson, que ao meu ver, depois que eu vi alguns conteúdos lá do time do Curitiba, Coxonautas, né? Esse é o nome do canal, dá o crédito daqui. O Thalisson, ele não viaja, nem viajou para o time do Santos, para aqui, para Santos, para jogar contra o time mais glorioso do mundo, né? Ele teve uma indisposição, uma situação chamada virose aí, que é comum a todos os jogadores, é o ser humano, né? Isso não tem como controlar. Portanto, foi vetado aí pelo departamento médico. Tem outros jogadores, que é o tal de Kosefic, o tal de Maurício Antônio, Thiago Dombrowski, né? O próprio Thalisson, né? Que foi vetado pelo departamento médico por causa de uma virose, o Diogo Oliveira e o Caio César, que está na seleção brasileira sub-20. Não foi possível viajar para Vila Belmiro em Santos, né? E o time do Santos, Vargas, o time do Santos tem a volta aí do João Paulo, a volta do Jean Lucas e principalmente a volta no sistema de ataque ali para fazer dupla de ataque ali com o Marcos Leonardo, que é o Soteldo. Teve ausência, me parece que teve um rolo com o goleiro do Santos aí, o Vladimir, né? Eu tava vendo lá que ele teve um problema lombar, um problema de ciático, parece que afastaram ele não tava sentindo nada. Cara, um negócio estranho que aconteceu com o Vladimir, né? Eu sei que é bem verdade que os gols saíram tudo nele, muito apelido chama gol e tudo mais, mas outros jogadores também tiveram culpa dos gols que ele tomaram. É bem verdade que ele foi muito mal em muitas bolas ali, mais de 70% culpa é dele, mas também é culpa dos jogadores que estavam ali. Foram 4 gols dados, né? O que vem são 3 na minha memória. Um foi do Basco, que ele tentou fazer uma jogada ali, que tomaram a carteira dele e entraram com bola e tudo para dentro do gol. Teve do Kevson, antes de 1 minuto do primeiro, o gol contra, e teve do Dodô, que foi mais escandaloso ainda, um jogador tão experiente, e o outro eu não estou conseguindo lembrar. Então, pessoal, olha, vou falar um negócio para você. Coloca ele como terceiro goleiro, coloca outro no lugar dele, com Diógenes, por exemplo, ou Paulo Mazzotti, eu não sei o que vai acontecer, mas, cara, simplesmente afasta o cara, coloca o cara lá para treinar, não sei, cara, ó, a atitude do time do Santos. Aí se você for verificar, poxa Vargas, mas qual é a atitude que o Santos deveria ter? Cara, simplesmente chega e conversa com o cara, porque os caras iam arrumar um culpado para toda essa situação que aconteceu com o time do Santos. Teve uma cobrança muito forte, né? Depois desse jogo da torcida, não digo da torcida, mas a torcida foi lá querendo saber qual o motivo pelo qual o Santos tomou aquela goleada, né? Que foi uma goleada histórica. Mas teve uma cobrança também do Galo, né? Do Alexandre Galo com os jogadores do time do Santos, né? Que não pode ficar desse jeito, mas isso daí é o mínimo que ele pode fazer. É o mínimo que ele pode fazer. Aí eu tava ouvindo essa semana falar sobre... Cara, eu vi hoje falando muito sobre bicho. Eu vi o Noronha fazendo um conteúdo falando sobre o possível bicho, né? E foi confirmado pelo Murilo Taulo, né? E pelo Ricardo Martins, inclusive. Eu estava ouvindo um conteúdo dele falando a respeito disso, que era 500, depois os caras ganharam do Palmeiras, falou se não dava para dar R$1 milhão distribuído pessoal, e depois pediu adiantamento de 30 milhões da Federação Paulista de Futebol.
Cara, então tem muita coisa errada aí, pessoal. Então tem dinheiro, certo? Tem dinheiro. Então quer dizer que o ano que vem, então o Santos vai estar tranquilo com relação à contratação de jogadores. Será, pessoal? Será? Então, como se não bastasse, o Santos não é à toa que está nessa situação em que se encontra. E o torcedor santista está fazendo a sua parte. Está fazendo a sua parte. Agora tem um detalhe, pessoal. Somente torcer. Somente torcer. Eu acho que os caras... Teve a situação do Mendonça também, que aconteceu aí, que discutiu com um torcedor, falou que ele não estava participando da partida entre Internacional e Santos. Cara, ou o cara é do grupo ou o cara não é. Falou mercadoria, essa que é verdade. Eu não vejo a mínima vontade desse jogador ficar na equipe do Santos, vou ser bem honesto com você, né? Já não é muito bem visto pelo futebol que ele desempenha. Olha, pessoal, vou falar de novo. Pelo futebol que ele desempenha dentro da equipe do Santos. É um jogador que ganha muito bem, além da conta, mas que foi um erro de contratação do time do Santos. Vai se fazer o quê? O quê? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Contrato longo, assim como outros jogadores também têm. O que eu peço para você, eu acredito que todo torcedor santista pede para todos os jogadores que lá estão, é para ter vontade, né? Para ter jogar o corpo no chão, realmente não for com técnica, que eu acho que é muito pouco, isso é aliado a alguns jogadores que tem a respeito do Santos, que a gente pode até numerar aqui. Um deles é o Soteldo, o próprio Rincon é um jogador tecnicamente experiente muito bom, o João Paulo, e aí a gente tem um ou outro ali que consegue destoar deste grupo, que tem uma técnica muito boa. Fora isso, pessoal, rapaz do céu, é difícil a gente escolher um jogador ali. Lucas Lima não está jogando absolutamente nada, está andando dentro de campo, precisa realmente se atentar para tudo. Esses jogadores recebem muito bem. Aí não esquenta a cabeça, mas os caras têm que mostrar dentro de campo, não está valendo. Custo-benefício muito pouco, cara. Entendeu? E com essas informações aqui, apuradas inclusive aí pelos companheiros que eu acabei de falar, dando crédito aqui, que a gente termina esse conteúdo. Já pedindo para você depois no pós-jogo participar aqui desse canal, tá bom, pessoal? Abraço para você, tchau!